Vamos falar sobre crise de ansiedade? Fabiuletes, neste fim de semana, isso mesmo, a psicóloga de vocês foi vítima de uma crise de ansiedade e eu quero compartilhar este momento com vocês. Porque é muito comum as pessoas pensarem que alguém que é psicólogo, que trabalha com as emoções, que a pessoa está imune a esse tipo de situação, o que não é uma verdade. Então fica por aqui, porque pode ser que este assunto seja do seu interesse. O que aconteceu? No fim de semana, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. E era uma dor que, ao mesmo tempo que ela queimava, parecia ser uma falta de ar. E era uma situação muito estranha, que eu puxava o ar vinha. Eu tinha a plena convicção de que não estava faltando ar, mas a sensação é como se faltasse o ar. E eu já senti isso em outros momentos da minha vida, enfim. Só que quando eu deitava para dormir, a dor acentuava. Tinha momentos que dava a sensação como se eu fosse morrer. É sério, gente, é muito ruim. Então eu chamei minha mãe, conversei com ela, falei assim, acho que eu preciso ir ao hospital, porque ou eu estou infartando, ou então eu estou com pneumonia. Falei desse jeito com a minha mãe. Minha mãe falou, o quê? Falei, tô sentindo assim, ó, uma queimação, uma dor no peito e tal. E aí é aquele momento que você começa a avaliar os sintomas, se é cardíaco ou não, se dói o braço. Não, gente, não tinha dor no braço, não tinha formigamento, não tinha nada no maxilar. Era só a dor no peito, a falta de ar e aquela sensação de sufocamento. E aí eu pensei assim, gente, isso tá com cara de ser ou coração, ou pulmão, ou ansiedade. É por isso que a gente precisa ficar sempre atento às nossas emoções, que é uma coisa que eu ensino muito para os meus clientes no consultório. A gente entender o que está passando naquele momento, em que fase da vida você está, quais são os pensamentos que vêm na hora que bate aquela ansiedade. E foi quando eu comecei a observar o seguinte, eu estava com um problema muito sério para resolver, que era o quê? Tinha uma pessoa que eu precisava conversar com essa pessoa e eu estava relutando essa conversa. Por quê? Uma pessoa extremamente difícil. Eu já precisei conversar com ela em outros momentos e assim, sempre sem sucesso. Sabe aquela pessoa que você sabe que vai conversar com ela e que vai ser problema? Eu fiquei adiando isso. E foi exatamente concomitante com os sintomas que eu estava sentindo. E aí eu comecei a avaliar, eu falei assim, gente, eu preciso fazer este teste. Eu já deveria ter ido ao hospital, claro, fui negligente, tá? Não tô falando que não tenha sido, não. Antes que já venham os militantes de plantão aqui, eu deveria ter ido ao hospital? Sim, eu já sei, gente, mas eu estou aqui dizendo para vocês, sendo sincera. Não fui, e aí o que eu fiz? Resolvi entrar em contato com a pessoa em questão. Só que, para minha surpresa, a pessoa foi exatamente o contrário de tudo aquilo que eu havia programado na minha cabeça. E olha que interessante isso, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Na maioria das vezes, nós criamos crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São ideias que eu crio como se elas fossem verdade sobre uma situação e muitas vezes eu não tenho garantia nenhuma de que aquilo vai ser algo real. Foi o que aconteceu comigo. Eu criei uma hipótese na minha cabeça que ao ligar para a pessoa eu seria maltratada, que a pessoa iria ser rude comigo e foi exatamente o contrário. No momento que eu liguei, resolvi o problema com a pessoa me tratou educadamente e aí, como um simples passe de mágica, o sintoma desapareceu. Só que eu só fui me dar conta que o sintoma tinha desaparecido mais tarde. Eu comecei a fazer as minhas coisas, tudo normalmente e tal, e de repente eu falei assim, gente, cadê a dor que estava aqui? Cadê a falta de ar? Cadê a queimação? Sumiu. Olha do que o nosso corpo é capaz de fazer, gente. Isso é muito sério. E aí eu já comecei a pensar no desgaste que eu teria causado no setor de saúde por uma crise de ansiedade. E assim como eu, várias pessoas têm feito isso. Por causa de um problema mal resolvido, uma circunstância que eu criei, por não saber lidar com aquela emoção a princípio, eu iria para o hospital. O médico provavelmente ia pedir um raio-x e talvez um exame, um eletro do coração, talvez até um exame mais aprofundado do coração. Quando, na verdade, o que eu precisava era enfrentar um problema. E a maioria de nós tem, como que eu vou usar a palavra? Tem evitado de enfrentar alguns problemas, então a gente vai e desvia a rota. A gente tenta um caminho alternativo como se fosse o caminho mais fácil, quando não é. Eu poderia ter saído do hospital com medicamento,
na veia, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que eles chamam de sossega-leão, as pessoas que chegam achando que estão infartando, que estão com um problema cardíaco, quando na verdade é uma crise de ansiedade, as pessoas ficam com raiva e falam, eu fui lá no hospital, só me deram uma injeção na veia. Claro, porque você não tinha um problema cardíaco, porque você não tinha um problema respiratório, você estava com uma crise de ansiedade. Então, muito que o médico pode fazer é te passar um ansiolítico ali naquela hora e te encaminhar para a terapia, para que você trate essas questões na terapia. Porque, gente, o que tem de pessoas tomando medicação para lidar com a ansiedade e não está resolvendo o problema, sabe por que não resolve? Porque não vai na raiz. É o que iria acontecer comigo. Se eu não converso com essa pessoa, se eu não enfrento o problema, e muitas pessoas estão adiando os problemas que têm, se eu não faço esse movimento, eu iria para o hospital, sairia de lá talvez com uma receita, com um monte de exames para fazer, ia criar outros problemas, porque enquanto a dor não passava, eu já ia pensar que eu estava infartando, que eu estava com um problema mais sério. Então a gente vai criando problema em cima de problema, quando na verdade nós precisamos desenvolver controle das nossas emoções. E é isso que a gente aprende na terapia, a ser o nosso próprio terapeuta, à medida que você vai tomando consciência. Foi o que aconteceu comigo. Não quer dizer que uma pessoa que tem habilidades emocionais, ela não vá ter crise de ansiedade. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a minha crise, mas assim, ó, rapidamente eu tomo consciência do que está por trás daquela crise e eu parto para o enfrentamento da situação. Eu parto para a ação. Eu vou ali, faço, avalio as consequências, mas eu faço o que precisa ser feito e o sintoma desaparece. E o que tem de gente que não está tratando a raiz do problema e só trata o sintoma, o que é tratar o sintoma? Eu quero tirar a dor. Aí eles me passam um medicamento, tira a fincada, tira a dor aqui, ó. Só que eu não resolvo o problema, a dor vai para um outro lugar. Aí vem uma gastrite, a dor de cabeça crônica, aquela pessoa que está sempre com problema, porque ela não vai na raiz. E ir na raiz diz de quê? Desenvolver controle emocional. E a terapia é o que vai te ajudar nesse processo. Tanta gente aí com uma ideia errônea de psicólogo. Eu vou no psicólogo só para conversar, o psicólogo não me fala nada. Terapia é muito mais do que isso. No momento em que você está ali falando, você está se ouvindo também. Você está dando um novo sentido para os pensamentos disfuncionais que você foi criando, para as crenças que te limitam. Foi o que eu fiz assim, ó, em questão de segundos aqui em casa, mas isso foi treinado ao longo dos anos. Não só de experiência como psicóloga, mas também nas minhas sessões de terapia. Afinal de contas, nós também, psicólogos, fazemos terapia. Então é aquele momento que você sabe que por mais que você possa ter uma crise, que você não vai viver na crise. E tem pessoas que estão nessa situação, vivendo em crise o tempo todo, por quê? Elas tomam remédio, elas buscam paliativos, mas elas não vão na raiz do problema. Então, quando eu tomei essa consciência, eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque deve ter um monte de gente com a mesma situação, só tomando remédio, indo de médico em médico e não resolve o problema, porque talvez está fazendo a caminhada de forma errada. Porque o papel da sua terapia, do seu psicólogo, é te ajudar a se tornar o seu próprio terapeuta, para que no momento em que você passe por situações como essa que eu passei, você tenha ali sabedoria e discernimento para lidar com a situação. E aquele sintoma que poderia durar ali uma semana, ele vai embora assim, ó, em muito menos tempo.